E para esse devocional você vai precisar de uma Bíblia, caderno para anotações e canetas. Pode ser lápis também. E você vai precisar do principal, que é Jesus, porque sem Jesus você não pode nada, amém? Está escrito em João capítulo 15, versículo 5. Mas com Jesus você pode tudo, amém? Que está escrito em Lucas 1:37. E vamos para mais um vídeo. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, que Jesus te abençoe. E até o próximo vídeo. Pai Senhor Jesus, meus irmãos, vamos para mais um vídeo de hoje. Vamos conversar com a data. Hoje é 29 de 6 de 2026. Hoje é uma segunda-feira. Êxodo, capítulo 14, vamos ver o versículo 8, que está escrito assim: Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. Vamos ler aqui em outra versão, que está escrito assim: O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu o povo de Israel, que marchava de maneira vitoriosa. Vamos começar com uma oração. Agradeça a Jesus por mais um dia, amém? Ore do seu jeito, do jeito que você sabe, amém? Que você precisa aprender a buscar a Deus do jeito que você sabe mesmo. Orar do jeito que você sabe. Então você tem que aprender a pescar o peixe. Você não pode ficar dependendo das pessoas para nada. E aqui vai ser um capítulo que você vai aprender que você não pode depender do homem, você não pode depender das circunstâncias, você não pode depender de ninguém. Você tem que depender 100% de Deus, porque é Deus que levanta os meios. É o Senhor que levanta as situações ao nosso favor. E aqui nesse capítulo fala: saíram com alta mão, saíram de maneira vitoriosa. E a gente só consegue sair das situações se Deus nos ajudar, amém? Então peça a ajuda de Jesus, como está escrito no livro de Isaías, no capítulo 41. É muito bom que você lê o capítulo de Isaías 41 todo, porque fala que Deus, Ele ajuda o seu povo em todos os momentos. E que a mão dele está estendida para nos ajudar. Então, por isso que nós temos que orar, nós temos que estabelecer um relacionamento com o Pai, porque só Ele sabe a maneira certa de trabalhar nas nossas vidas. Ele sabe exatamente aquilo que a gente precisa, amém? E Ele sabe que a gente precisa dele, que a gente precisa estabelecer um relacionamento com Deus. Você não pode ser uma pessoa encostada nos outros, né? Você não pode confiar em você mesmo e nem na sua própria força. Eu vou ler aqui alguns versículos do capítulo 41. A epigrafia está assim: o ajudador de Israel, que é também o seu ajudador, o ajudador da igreja, amém? Porque é Deus quem nos ajuda, a gente não consegue sozinho. A nossa mão não alcança todas as dimensões, mas a mão de Deus alcança, amém? Calai-vos perante mim, ó ilhas, e povos, reúnem as forças. Chegam-se então, falem, cheguem juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo, chamou para o seu pé. Quem deu às nações a face, fez dominar sobre reis. Ele os entregou a sua espada como pó, e como praganda arrebatada pelo vento ao seu arco. Ele os persegue, passa em paz, com uma vereda por onde os seus pés nunca tinham acompanhado. Quem realizou tudo isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu sou o Senhor, o primeiro, eu mesmo que serei até o final. As ilhas o virão e temerão. Os confins da terra tremerão, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou e ao seu irmão disse: esforça-te. E o artífice animou ao ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo: da coisa soldada, boa é. Então com pregos afirma, para que não venha a mover-se. Porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi descendente de Abraão, meu amigo, e quem tomei desde os confins da terra e chamei de terras distantes, dizendo: tu és meu. Tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça.
Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignarem contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contendem contigo perecerão. Buscar-los-á, porém não o acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada os que guerreiam contigo, porque eu sou o teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, tu verme de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo. Diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho novo, que tem dentes agudos. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como a pragana. Tu os peneirarás, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. Mas tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas e não encontram, e a sua língua seca de sede. Eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas, e a terra seca em mananciais de água. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira, porém no deserto juntamente a faia, o pinheiro e o álamo, para que todos vejam, saibam e considerem juntamente e entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Senhor de Israel o criou, e o Santo de Israel o criou. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. E eu creio que Deus, ele sabe que você está precisando de ajuda. Nós lemos até o versículo 21. Lemos do 1 ao 21. Que você venha ter sede, amém, da voz de Deus, sede da palavra de Deus, porque o único que pode te ajudar nessa situação é só Deus, como está escrito aqui na palavra. Não adianta você correr para ninguém, que não vai ter solução. A sua solução vai ser Deus. E é bom que a gente encontre solução em Deus, porque a glória de Deus, o homem não pode dizer: ela saiu dessa situação, ele só saiu dessa situação que eu ajudei, ele só saiu dessa situação porque eu que coloquei ele lá, ele só conseguiu aquele emprego porque eu coloquei ele lá, ela só conseguiu aquele emprego porque eu coloquei ela lá, ela só conseguiu aquilo porque eu ajudei. Isso é triste, né, meus irmãos? Quando as pessoas passam na nossa cara uma ajuda que muitas das vezes a pessoa tem uma soberba muito grande e ela quer, tipo, falar num tom de deboche, num tom de humilhação. Deus não quer os seus servos assim, humilhados. Como foi no Egito, o povo de Israel estava sendo humilhado, eles estavam sendo escravos. E essa não era a condição que Deus queria para eles. E Deus não quer você passando humilhação. Deus, ele quer agir com a própria mão dele para que o nome dele apareça, para que a glória seja só dele. E Deus permitiu o coração de Faraó endurecer de novo para que perseguisse os filhos de Israel. E eles saíram marchando vitoriosamente, eles não saíram derrotados, né? Eles saíram com a mão de Deus sobre eles. E Deus, ele sabe que você precisa sair dessa situação, mas você não vai sair de qualquer jeito. Você vai sair com a mão vitoriosa. E Deus sabe aquilo que você precisa. E aqui no livro de Ruth, capítulo 3, o versículo 1, está escrito assim: E disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? E o mesmo Deus que foi buscar descanso para Ruth, para fazer com que ela ficasse bem, né? Deus usou Noemi para dar aquela direção a Ruth. É o mesmo Deus que vai usar pessoas para te ajudar. Mas só que as pessoas que vai te ajudar vai ser pessoas movidas por Deus. Não vai ser pessoas soberbas que se levantam para te humilhar. Não vai ser aquelas pessoas da tua família que passam na tua cara, que fala que você é crente, mas vive dependendo dos outros. Não vai ser pessoas assim. Vai ser pessoa que te ajude sabendo que Deus, ele te levantou, sabendo que Deus, ele honra você. E não vai ser pessoas que vão te julgar, vão ser pessoas que vão te ajudar, porque sabem que você está na direção de Deus. E aqui no livro de Lucas, no capítulo 5, versículo 4, está escrito assim: E quando acabou de falar, disse a Simão:
lança no mar alto, vai ao mar alto e lance as redes para pescar. E está escrito aqui no livro de Lucas, no capítulo 5, versículo 4. Lucas, capítulo 5, versículo 4. Vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Isso é Jesus falando com os discípulos. Tem uma versão que fala: acabando de falar, disse a Simão. Porque nós temos que esperar Deus, ele dá a direção para que a gente venha fazer, porque a gente não consegue sozinho. E Deus, ele deu uma palavra para Pedro. Ele disse: Pedro, lança as redes onde tiver mais fundo. Ou seja, faz aquilo que eu estou mandando você fazer, vai na minha direção. Faça aquilo que a minha palavra está falando. E o povo de Israel, eles estavam caminhando segundo a palavra de Deus. Deus estava usando Moisés e eles estavam obedecendo. E é isso que Deus quer que você faça. Ele quer que você escute a voz dele, porque a palavra de Deus diz que aquele que crê e que obedecer comerá o melhor da terra. Então, se você ouvir Jesus, se você obedecer, você vai comer o melhor, porque não existe melhor sem Deus. Só existe o melhor com Deus. E vamos falar aqui também no livro de João, capítulo 4, e o versículo 25. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Vamos colocar aqui João, no capítulo 4, no versículo 25 e o 26. Porque aquela mulher, ela estava com problemas, não é? E quando você tem problemas, você tem que ir até Jesus. Aqui nesse contexto, Jesus foi até ela, porque ele estava se revelando como um Messias. E creia que Deus ele está se revelando para você nessa situação. E para ela, Jesus primeiro ele tratou com ela, falou: olha, e Deus ele tratou através de Jesus primeiro a raiz do pecado daquela mulher. Ela falou assim: olha, vai e chama o teu marido. Por quê? Porque para Jesus fazer o milagre, ele primeiro tem que tratar o pecado na sua vida. Para levantar o paralítico, primeiro ele tem que dizer: perdoados estão os teus pecados. Primeiro Deus tem que resolver a sua situação no espiritual. Você tem que se consertar primeiro com Deus e depois Deus faz o milagre. Então, aqui ela queria saber quem era o Messias. Deus viu que ela tinha o desejo de saber quem era o Messias. E Deus ele vê que você tem o desejo de saber quem é ele. Deus vê que você tem um desejo de buscar a presença dele. E quando você despreza Jesus, você perde Jesus. Quando você não dá valor para Jesus, você perde. Mas quando você valoriza Jesus, Jesus ele se revela para você. Por isso que Deus ele insiste tanto na sua vida. Por isso que Deus ele move os céus e terras por você. Porque ele sabe que você quer ele. Porque se ele vê que você não quer ele, ele não insiste com você. Ele deixa você fazer o que você quer. Ele deixa você viver a sua vida do seu jeito. Você fazer como o povo de Israel. Eles estavam vivendo a vida do jeito deles na época de Davi. E Deus ele deixou com que eles fizessem o que eles queriam. E Deus ele se afastou deles. Deus não quis mais se revelar no meio deles. E quando você não quer Jesus, quando você não busca Jesus, quando você despreza Jesus, Jesus deixa você fazer o que você quer, deixa você viver do seu jeito. Mas que nós tenhamos um coração diferente, que a gente tenhamos uma atitude de querer Jesus. E Jesus ele se revelou para ela e falou: eu que falo com você, eu sou o Messias. E creia que Deus ele está se revelando nessa situação, dizendo que ele é a solução, que ele vai te ajudar nessa situação. Como eu li aqui o capítulo 41 quase todo, né, do 1 ao 21, porque Deus ele sabe que você está precisando dessa palavra. Deus ele sabe que você precisa dele, amém? E como Deus ele sabe que você precisa dele, ele vai se revelar para você. E que você venha dizer para Deus que você precisa de mudança, porque Deus ele vê o seu coração, a sua mente. E se você quiser, porque Jesus só foi lá para aquela mulher, porque ele disse que era necessário passar por Samaria, porque ele sabia que ela queria, porque ele sabia que aquela mulher tinha o desejo de querer Jesus. E Jesus só vai na sua vida se você quiser ele. Ele não vai entrar na sua vida como um intruso. Ele não é intruso. Jesus ele tem uma educação. Jesus ele é educado. A educação de Deus ele é educado por excelência. Ele só insiste com você porque você quer ele. Ele vê o desejo do seu coração. Porque ele vê que você não quer viver nos padrões desse mundo, que você quer viver em santidade, que você quer uma vida de separação, que você não quer viver como todo mundo, porque você se preocupa em agradar a Deus.
A sua preocupação todos os dias é fazer a vontade de Deus, é andar certinho diante dele. Então ele recebe isso, porque Deus, ele vê o que ninguém vê. Deus, ele vê que você quer estar bem com ele, que você quer ter paz com ele. É por isso que ele vai te abençoar, assim como ele abençoou Davi. Davi, ele quis colocar a presença de Deus em primeiro lugar. Ele não quis fazer do jeito dele. Está escrito aqui, ó, no livro de 2 Samuel, no capítulo 6, no versículo 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Pois foi Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade, com alegria. Ou seja, a arca de Deus, ela passou só 3 meses na casa de Obed-edom e Deus, ele abençoou. Por quê? Porque Deus, ele viu que ele queria Deus. Então quando você quer Deus, ele te abençoa. E Davi também queria Deus. E no momento Davi tinha carregado a arca errado. E pode ser que você tenha carregado a presença de Deus errado, mas você está tentando consertar os seus erros. Você está dizendo: Senhor, agora eu quero carregar certo. Não, agora eu quero fazer do jeito certo. Porque tem pessoas que têm desde o nascimento que é crente e não tem mudança. Mas aí você deixa a pessoa viver do jeito dela. Você não tem nada a ver com os problemas dos outros. Se as pessoas não querem mudança, queira você, ande sozinho. Você tem 2 pernas. Aprenda a andar sozinho. Aprenda a andar com Jesus. Vou colocar aqui a referência. Você tem um coração aberto para Deus. Porque tem muitas pessoas que só querem servir em bando, né? Só querem ir para a igreja rodeada de pessoas. Só servem a Deus quando estão no meio da multidão. E Deus, ele não quer pessoas assim, pessoas falsas, pessoas hipócritas. Deus, ele quer servos. Deus quer que você sirva ele na sua casa, colocando um hino, lendo a palavra, do jeito que você está aqui agora, se esforçando para aprender mais de Jesus. É isso que Deus recebe. Deus, ele recebe sinceridade. Deus não recebe pessoas hipócritas que só vão para a igreja uma vez no mês e ainda cheia de direitos, querendo que Deus mova céus e terra para elas, sendo que elas não movem um dedo para Deus, sendo que elas são indiferentes. São pessoas com coração endurecido, que não tá nem aí para Deus, nem para as coisas de Deus. E quando chega no domingo aí, ainda atrasado, ainda querem que Deus faça tudo por elas. E Deus, ele não é assim. Deus, ele não trabalha assim. Deus, ele não é empregado de ninguém. Deus não é escravo de ninguém. Ele é Deus, ele é soberano. Ele quer que você sirva a ele do jeito certo. E a mão de Deus, a maneira com que Deus agiu aqui foi uma maneira poderosa. E a maneira que Deus age na sua vida é de uma maneira poderosa. E aqui está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 7. Esforçai-vos e tem bom ânimo, não temais nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias. Glória a Deus por isso, né, meus irmãos? Quando você tem pessoas que são guiadas por Deus, a direção é certa. Quando você quer Jesus, ele levanta pessoas para dar uma palavra, uma direção certa para você. Você não fica embaraçado, você não fica rodando no deserto. Você anda na direção de Deus, você não roda, você prospera. Como está escrito no livro de Salmos, no verso 1, que aqueles que estão plantados junto a ribeiros geram frutos. E aqui também no livro de Isaías, no capítulo 31, está escrito assim: ai dos que descem ao Egito para buscar socorro e se estribam em cavalos. Tem confiança em carros porque são muitos, e nos cavaleiros porque são poderosíssimos. E não atentam para os santos de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia, também ele é sábio e fará vir o mal. Ele não retirará as suas palavras, mas levantar-se-á contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens e não Deus. Os seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador como cairá o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Está escrito no livro de Isaías, no capítulo 31, o versículo do 1 ao 3. E como está escrito aqui claramente na palavra de Deus, que ele vai te ajudar.
E há um maior com você. Você não está sozinho. Coloque aí, o nosso Deus é maior. Há um maior. E aqui não é braço de carne, né? Que pode ser ferido, pode ser caído. Mas conosco está o Senhor para nos ajudar e guerrear por nós. Você não está sozinho nessa situação, amém? Há um Deus que guerreia por você. Aqui no livro de Ruth, como está escrito, que está na hora de Deus agir na sua vida. E Saul, ele não soube esperar a ajuda de Deus, mas você soube, você é como Davi, amém? Então, já que você soube esperar Deus, Deus ele chegou, amém, ao seu encontro. E que você venha receber essa palavra e continuar com Jesus e não procure a mão do homem, procure a mão de Deus. E quem batalha por você não é o homem, é Jesus, amém? Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que há um maior com você, que você venha falar que há um maior com você em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, abençoe tudo aquele que te envolve. E Faraó, ele estava pensando que porque Deus permitiu ele endurecer o coração, que ele iria conseguir pegar novamente o povo de Israel e fazer eles escravos. E possa ser que o inimigo ele esteja pensando nessa situação, você vai servir ele novamente, ou que você vai fazer a vontade dele novamente. Porque nem sempre a escravidão, ela é física, mas ela é espiritual. Que às vezes você é escravo do pecado, você é escravo de coisas que você não consegue se livrar, de coisas que você não consegue se libertar. Às vezes é escravo da pornografia, da mentira, da fofoca. É escravo da dependência dos outros. É escravo, dependente emocional, dependente de parente, dependente de ajuda do homem. Às vezes é escravo do emprego, escravo de pessoas. E Deus não quer que você seja escravo de nada. Deus quer os filhos dele livre. E a ordem tinha sido dada. Vocês vão me servir. A ordem de Deus foi: vocês vão para uma terra que mana leite e mel. Eu vou dar uma terra para vocês, e não vai ser qualquer terra, vai ser uma terra que emana leite e mel. Ou seja, Deus dizendo assim: olha, o que eu tenho para você é além do que você pensa, não é do jeito que você pensa, é além, é mais do que eu tenho para você, é melhor. E não vai ser do jeito brasileiro que Deus vai resolver essa situação, porque nós estamos, como somos brasileiros, estamos acostumados que as coisas se resolvam do jeitinho brasileiro, o jeitinho que você passa por cima de tudo, de todos, que as pessoas se beneficiam e prejudicam outras, pessoas que só querem o bem delas, não pensam nos outros. E Deus não vai usar o jeitinho brasileiro, não. Deus vai usar a mão dele, porque a mão dele sabe agir com justiça. A mão de Deus age com verdade. Deus não mede com balanças erradas. O peso de Deus é justo, porque você estava sofrendo opressão. O povo de Israel estava sofrendo opressão, eles estavam sendo escravos. E Deus ele não quer o povo dele escravo. Deus não quer que você sirva o inimigo. Deus não quer você nas drogas, no álcool, na bebida, na prostituição. Deus não quer você sem compromisso. Deus quer um casamento para você abençoado. Deus quer responsabilidade. Deus quer te dar uma responsabilidade. Você tem que aprender a ser responsável, a cumprir os seus compromissos, a fazer as coisas do jeito certo. Ah, mas eu vim de uma família disfuncional, se você fazer errado. Deus te ensina a cumprir etapas. Deus te ensina no dia a dia. Deus te ensina a fazer o certo, como Davi. Carreguei a presença do jeito errado, deu errado, teve gente que morreu, mas agora ele se esforçou para aprender a carregar a presença do jeito certo. Ele foi lá aprender. Ele falou: não, eu fiz errado, mas agora eu vou, com a ajuda de Deus, fazer o jeito certo. Ou seja, ele corrigiu erros. E Deus gosta de pessoas que querem corrigir erros, porque tem pessoas que fazem errado e não estão nem aí, continuam fazendo errado. Deus não tem prazer em pessoas assim, pessoas como Saul. Deus tem prazer em pessoas como Davi, que tem um coração segundo o coração dele. E creia que Deus ele vai te honrar, em nome de Jesus. E essa situação não vai ser do jeitinho brasileiro que você vai sair com a mão de Deus, porque a mão de Deus, ela sabe como fazer, a mão de Deus sabe como agir. E Deus ele não é intruso, ele não se intromete na vida dos outros. Deus vai lá, se você quiser se você quiser que Deus faça, Deus te ajuda, ele faz, amém? E creia na ajuda de Deus. E que você não venha trocar Deus por nada, porque Deus ele é insubstituível. Dá pra você ficar sem tudo, só não dá pra você ficar sem Deus. E você não vai ficar sem Deus nessa situação, porque como está escrito no final do versículo, foi com alta mão que eles saíram, foi com a mão de Deus. E a mão de Deus vai fazer você sair dessa situação. Vai ser do jeito de Deus e não do jeitinho brasileiro.